Legal, vamos lá. Olha, a série que nós estamos aí, eu não sei nem como é que a gente termina isso, né? Porque eu vou te falar, é muito bom isso aí. Esse assunto é maravilhoso. E você tem aprendido, se você tem estado aqui conosco toda quinta-feira, estamos falando sobre abrir a nossa boca em fé. E a importância das nossas palavras, porque Deus criou o ser humano dessa maneira. É interessante porque em Gênesis, no capítulo 2, quando fala sobre a formação do homem lá, está falando que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele, nas suas narinas, o fôlego de vida, soprou ele mesmo, soprou o espírito vivo, e o homem passou a ser criatura vivente, ou alma vivente. Mas há um entendimento de uma linha de entendimento do próprio povo mesmo, hebraico, sobre isso, e que nesse finalzinho, o homem passou a ser um outro ser falante. Assim como Deus, porque nós fomos criados na classe dele, um ser espiritual, diga amém. Quem faz escola aqui tem aprendido essas verdades aí. Então, por que Deus criou a mim e a você como um ser falante? Porque é importante. Porque quando nós abrimos a nossa boca, as coisas acontecem. E conversamos aqui sobre Marcos capítulo 11, quando Jesus ensina um princípio do reino, dizendo para os discípulos, olha, vocês têm que ter a fé do tipo de Deus, rapaz. Vocês têm que ter fé como Deus a tem. É dessa maneira, nós somos filhos dele. Olha, Efésios capítulo 5, vá comigo. Vamos lá. Se depois você não pegou isso na íntegra, ou chegou depois a esse lugar, ou tem vindo aqui quinta-feira, assista lá no exerçaçoafé.com.br e assista lá o que a gente vem falando nas quintas-feiras lá. Tem um link lá, está escrito lá ao vivo. Você vai clicar lá e vai aparecer várias telas de quinta e domingo, né? De encontros de quinta e domingo. Mas Efésios capítulo 5, é o Espírito Santo falando para mim e para você. Todos acharam? Verso 1, Elinho, ser imitador do teu Pai. Sedes imitadores de Deus, como filhos amados, diga aleluia. Gente, está pedindo para mim, para a minha vida, falando comigo, falando contigo, para que nós imitemos a maneira do nosso Pai agir. É claro que existem outras coisas, mas aqui é o segmento da fé, do contexto daquilo que nós estamos lendo lá em 2 Coríntios. Agora vai comigo, 2 Coríntios 4:13. O espírito da fé é o mesmo do nosso Pai, do Criador do universo, do Deus vivo, do Deus que abre a sua boca e constrói com aquilo que sai dos seus lábios. A minha palavra não voltará vazia, diz Isaías 55, e ela fará aquilo pela qual foi determinado. Então, vamos usar o mesmo princípio, porque Deus nos ensina que nós, como povo deles, como novas criaturas, nós precisamos exercer o exemplo do nosso Pai. Então é dessa maneira que nós vamos ver as situações mudarem, abrindo a nossa boca com base em crença. Então está escrito, o espírito da fé, eu criei, por isso fiquei calado. Eu criei, por isso eu mandei ver. Nós cremos, por isso também falamos. E eu disse várias coisas aqui, você anotou muitas coisas, mas eu quero te falar, a verdadeira crença não é calada. A verdadeira crença tem que ser proferida. Em cima daquilo que eu e você enfrentamos, temos que mandar a palavra para cima. Nós temos que abrir os nossos lábios com aquilo que nós declaramos, crido no coração. Não é uma repetição de palavras. Não é algo simplesmente que eu pego a Bíblia e saio jogando para fora. Não funciona. Esse livro, ele é de dentro para fora. Esse livro não é do cérebro para fora. É de dentro do espírito para fora. Ou seja, ele tem que encontrar espaço dentro do meu espírito. Eu tenho que crer, eu escolho acreditar, eu sedimento essa palavra, e uma vez que eu vou me enchendo dessas verdades, a boca fala do que está cheio, e nós mandamos para fora. Diga aleluia. Então, vamos experimentar isso, seja uma pessoa que pratique isso, a tua carne, a minha carne, e aquilo que eu enfrento, e você também, está mais pedindo para eu ficar calado. Mas, pastor, como é que eu vou declarar um negócio se eu não estou sentindo? Ah, rapaz, você já tem aprendido aqui nesse lugar. Se você for esperar para sentir, você vai sentir de tudo, menos fé. Porque fé não é um sentimento, escreve aí se você ainda não sabe disso. Fé é uma escolha.
Fé é uma decisão que eu assumi em dizer que esse livro é que vale. Eu fico com esse livro porque eu escolhi esse livro. Esse livro é a verdade que criou todas as coisas. Portanto, tem poder de mudar todas as coisas. Glória, estou animado. Escreve aí, vamos lá, vamos dando sequência, senão não termina essa série. Mas vamos nessa. A palavra de Deus produz exatamente aquilo que ela diz. Nunca duvide disso. Porque o inferno está sempre contradizendo. Ele quer tirar o valor, o poder desse livro, dizendo, não é bem assim. Não é exatamente assim. O inferno, na pessoa do diabo e seus demônios, eles sabem que foram derrotados na cruz do Calvário. Mas vai convencer a igreja que não é bem assim. Ele fica tentando convencer que quem manda é ele. Ele não manda mais. O príncipe desse mundo, disse Jesus, foi expulso. Ora, se Jesus tem as chaves da morte e do inferno, ele tem a autoridade. Quem é que manda? Quem manda? Deus. E nós somos a igreja, a gente manda. Somos corpo de Cristo, a parte da execução. A autoridade foi para a tua mão e para a minha. Então nós temos autoridade para governar e dar direção às circunstâncias que nós enfrentamos, gente. Mas se nós nos posicionarmos como temos que nos posicionar, na palavra. Alguém está pegando? Eu disse isso, deixa eu te dizer isso, porque quantas vezes repetir mais, porque vai sedimentando e você vai pegando. O inferno, ele não pode me pegar na força e obrigar a fazer aquilo que ele quer. Ele não pode. Ele não pode fazer isso sobre qualquer ser humano sobre a face da terra. Mas uma coisa, ele é expert em sugerir algo para que o homem faça. E, olha, essa semana eu me deliciei. Vamos aqui a Lucas capítulo 4. Aleluia. Lucas capítulo 4, uma vez que Jesus estava cheio do Espírito Santo, isso é importante, para poder resistir, ele foi guiado para o deserto, onde ele foi tentado, e nós conhecemos a história. E aí, no verso número 3, veja que coisa interessante, quantas vezes está escrito isso, é uma passagem inteira, só assim, olhem para cá, é uma passagem inteira só assim, disse, e o de lá disse de volta, disse, e o de lá disse de volta, disse de volta, disse de volta. O diabo não chegou, pegou Jesus na gravata, e jogou e fez tudo com ele e tal, bateu, não pode. Ele não pode. Bom, pastor, não estou entendendo, mas o diabo, ele não disse que ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio naquilo que o homem permite. Preste bem atenção, gente, você está debaixo de uma ordem de Deus, que quem tem autoridade e domínio sou eu e você. Na verdade, nós entregamos essa autoridade para ele na pessoa de Adão. Agora foi reconquistado por Jesus na cruz do Calvário, o poder da ressurreição está aí. Eu não tenho mais nada a ver com as trevas. O domínio é nosso, a autoridade é nossa. Mas é isso que ele faz, ele chega e disse o diabo para Jesus, se você é filho de Deus, e você está com fome, então faz o seguinte, manda que essas pedras se transformem em pão. É assim que ele trabalha, sugerindo, mandando uma ideia, um pensamento. Mas aí Jesus, veja que está escrito, respondeu, Jesus tirou isso da cabeça dele. Jesus tirou isso. Você sabia que Jesus viveu como homem? E ele viveu inserido com a palavra, cheio do Espírito Santo. Jesus era cheio da palavra. Em Lucas, capítulo 1, diz que desde pequenininho ele se fortaleceu. Volta aqui um pouquinho, que isso aqui é legal para você me pegar. Veja aqui, ó, verso número 40 de Lucas 1. Crescia o menino e se fortalecia, porque ele iria para a academia da esquina, lutar jiu-jitsu. Não, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Enchendo-se de verdade. É Lucas 2,40, perdão. Falhou meus olhinhos aqui na hora de olhar. É Lucas 2,40, perdão. Graças a Deus você não está dormindo aí. Olha aí o 52. Lucas 2,
52. Crescia Jesus em? Ah, tá. Desde pequeno. Ele tinha um envolvimento muito grande com a verdade. Então Jesus, nesse momento, ele dá a resposta. Olha só, está escrito, rapaz, não só de pão viverá o homem. Satanás não fez nada, não pôde fazer nada. Porque ele deu a resposta com base na palavra. Ou seja, Jesus responde, isso aqui que você tem que entender. Meu Deus, eu fui tão abençoado lendo essa passagem. Jesus responde com base em crença, porque ele cria, ele estava em cima dessa crença, ele responde, mas por trás dessa resposta e dessa crença, ele tem um posicionamento. O posicionamento de não transformar aquelas pedras em pão, de não se mexer. Ou seja, a crença tem uma declaração e tem um posicionamento. A crença, a verdadeira crença tem uma declaração e um posicionamento. Mais uma vez, e aí no verso número 5, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, disse o diabo, olha a batalha do disse, olha a batalha do pensamento, olha essa batalha constante sobre a tua vida e a minha. Olha, disse o diabo, eu vou te dar toda essa autoridade, toda essa glória, porque isso aí foi me dado, Adão entregou para mim, mas olha, se você prostrado me adorar, ele está pedindo que o homem faça algo. Jesus, transforma essa pedra, faz o que eu quero, eu estou te falando, faz o que eu quero, faz. E Jesus lá manda de volta outra palavra para ele, crença, manda de volta outra palavra para ele, mas Jesus respondeu de novo, está escrito. Que coisa maravilhosa, enquanto nós estivermos em cima da verdade, mandar ver a verdade, sempre vamos vencer. Está escrito, mandou para ele, ao teu Deus adorarás, só a ti, e darás culto. Beleza? Não fez o que o inferno pediu, então de novo pegou Jesus e colocou sobre o pináculo do templo, de novo, e disse, olha a sugestão, não empurrou Jesus, está escrito que ele empurrou Jesus? Não, ele não pode. Escuta, ele não pode empurrar a mim e a você para fazer o que ele deseja, ele não pode empurrar. Você e eu temos aquilo que Deus nos concedeu, poder da escolha, poder da decisão. Quem manda somos nós, diga, quem manda sou eu. Ele pode sugerir, mas quem dá a resposta sou eu. Eu posso dizer não todas as vezes, eu posso dizer está escrito. E quando eu me posiciono dessa maneira, as circunstâncias mudam, a situação muda. Então, está escrito, e aí ele diz assim, se és filho de Deus, olha aí, está pedindo uma ação, está pedindo que ele faça algo de novo, mandou transformar em pães, as pedras, se prostra e me adora que eu te dou isso aí, faz alguma coisa, Jesus, que eu estou sugerindo. E aí ele diz assim, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque ele também conhece as escrituras. Aí o safado vem assim, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. O diabo conhece a palavra, ele conhece a verdade. De novo Jesus pulou. Jesus disse, dito está, ou está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí no verso 13, passadas as tentações de toda sorte, grifa isso na tua Bíblia, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Em outras palavras, esse verso 13 é o que está em 1 Pedro, resistir ao diabo e ele resiste de que maneira? Minha crença declarada, num posicionamento da minha crença declarada. Enquanto eu não fizer o que o inferno quer, a vitória é minha. Quer dizer, a vitória já está na minha mão. Eu sou nova criatura, você também é, aleluia. Transformado pelo poder do alto, sou filho de Deus, tenho a verdade instalada em mim, eu abraço a verdade, eu estou com a vitória. Ele quer me convencer de largar essa vitória. Então ele sugere algo, gente. Sugere, ele fala, foi assim que Adão e Eva perderam toda a glória da presença de Deus, da natureza de Deus. Ele sugeriu, abriu a boca.
E as situações que nós enfrentamos, elas também falam. Elas falam alto, daqui você não passa, já era a tua vida, você nunca realizará esse teu sonho, você nunca verá a tua família restaurada, você nunca isso, aquilo, outro e tal. Ele fala, temos que responder e nos posicionar com o que está escrito, gente. E a vitória? Nossa! Diga aleluia! Você entende aqui pelo menos duas coisas são importantes. Primeira delas, anote aí nessa passagem. O diabo não te força a nada no contexto, e ele não te dobra no braço e te empurra para fazer nada. Ele não pode, mas ele sugere. A segunda coisa, que a defesa contra uma sugestão é a resposta da minha crença. Então, se o inferno está sugerindo, pelas situações que eu passo, uma porção de coisa, temos que responder. Temos que responder com base em crença. Botou isso no teu coração? E se nós resistirmos, ele vai embora. E se nós ficarmos com a nossa crença declarada, porque não entendemos qual é a verdade, nos posicionamos com ela, a vitória é nossa. Nós avançamos, as coisas mudam. Diga aleluia. Guardou isso no teu coração? Nós estamos falando sobre abrir a boca em crença, tem tudo a ver. Olha o posicionamento de Jesus, vamos aprender com ele, gente. Então eu disse para vocês, a palavra de Deus produz exatamente aquilo que ela diz. Daí a gente pode chegar a um fato, ou melhor, a uma conclusão. Deus escreve isso, ele não realiza nada, não faz nada sem antes abrir a sua boca. Nós aprendemos aqui, eu li com vocês Gênesis capítulo 1, onde Deus disse e viu aquilo que ele disse. E é óbvio, ele é a palavra, ele disse e ele viu. Crença proferida sempre verá o resultado, o galardão dessa crença. Diga glória. Então, Deus é a maneira dele trabalhar. Então, se é assim que Deus trabalha, meu Pai, vamos ser imitadores dele, porque é dessa maneira que a nossa vida vai crescer, progredir, prosperar, as coisas vão acontecer. Isso não acontece do nada, gente. Se há progresso e crescimento, é porque você tem estabelecido a tua vida na verdade. Porque se não for estabelecido na verdade, eu caio na sugestão do inferno, e ele veio para matar, roubar e destruir, ele extrai do homem, ele não deixa. Então, Deus não realiza nada, guarde isso no teu espírito, nada sem antes abrir a sua boca. Então, nós somos filhos do Deus Altíssimo, é dessa mesma maneira que nós temos que trabalhar. Por isso nós lemos Marcos capítulo 11, eu gastei um tempo, porque Jesus ele diz para a figueira, olha só, nunca mais nasça fruto de ti. Na verdade ele amaldiçoou. Os discípulos viram no dia seguinte que a figueira tinha secado. Aí ele ensina o princípio. Mas olha, Jesus, o que aconteceu? Presta atenção, vou ensinar um princípio. Sentem, por favor, caderninho na mão, caneta, prestem atenção. É assim que trabalha o nosso Pai. Eu vou te dizer, tenham a fé como Deus a tem. Então eu exerci a fé como meu Pai tem. É assim que ele ensina para mim e para você. Então aprenda, como é que é esse negócio aí? Se você disser a esse monte, a muralha, ou a situação que eu enfrento, as circunstâncias adversas ao meu redor, para ela ir para o mar, ir embora, sumir, ser transformada e mudar, e você acreditar que isso fará, quando você disser, então será contigo. Pronto. Meu Deus do céu, gente, isso aqui queima os neurônios da religiosidade. Porque os neurônios da religiosidade não aceitam isso. Mas o Espírito compreende, porque essa é a maneira de nós trabalharmos. Somos ou não somos filhos do Deus Altíssimo? Não dá para ser filho do Deus Altíssimo trabalhando como o mundo entende. Não, peraí, não dá, cara, isso aí não dá. Não dá, tem que ser alguma coisa que a gente entenda com a cabeça. Não vai funcionar nunca. Porque Deus não precisa provar que Ele existe, Ele é Deus. E a maneira dele trabalhar é fé, não é cabeça. Não faz sentido, não é pelo sentido, não é pelo sentimento, é pelo que está escrito. É assim que ele trabalha. Deus, repita comigo, Deus não realiza nada, não faz nada, sem antes abrir sua boca. Anote, 437 vezes.
Só no Velho Testamento está escrito assim, diz o Senhor. Só 437. No Novo Testamento, 2 vezes. Poder de Deus, ouça, ele é liberado quando nós abrimos a boca. Poder de Deus é liberado quando abrimos a boca. A mulher de Marcos, capítulo... Não, vamos ver isso mais à frente, mas em Marcos, capítulo 5, a mulher disse, se eu apenas tocar na veste dele, serei curada. E ela foi lá, tocou, foi curada ou não? Primeiro ela disse. Você quer ver as suas situações mudarem? Diga para elas o resultado que a palavra de Deus tem. Primeiro, antes de ver, Davi foi para cima de Golias dizendo, hoje mesmo vou cortar a tua cabeça. Antes de cortar. Antes de ir para o combate, de chegar perto e jogar a funda na cabeça do cara, já disse, hoje mesmo vou... Não faz essa cara para mim não. Porque eu já entendi, essa cara é daquele assim, pastor, ai, está doendo. É porque você está querendo receber essa mensagem com a cabeça, você não vai receber nunca. As mensagens que te abençoam são recebidas com o coração, porque você vai escolher acreditar no que está escrito. Não o que o pastor Elinho está dizendo, não, é o que está escrito. O que eu estou pregando está na palavra, é a palavra, não é invenção minha. Se você receber com o coração, tua vida muda. Mas enquanto ficar assim, sei não, hein? Tua vida vai ficar empacada, igual mula. O segredo, gente, não está em si em Deus chegar assim, vai resolver minha vida ou não? Quero te falar, ele já resolveu a tua vida e a minha inteira, acabou. Está tudo resolvido já, tudo resolvido. Ele só está me ensinando o processo da crença, porque é pela crença que ele libera o poder. Tem como você ter um cheque? Você tem grana, tem um depósito, eu já tenho tudo aquilo que Deus tem para mim, está lá o depósito e tal. Aí eu pego o cheque e vou querer sacar sem preencher. Querido, por favor, essa quantia. Cara, você não botou nem a quantia, nem assinou. Por favor, me dá isso aí. Dá o quê? Não, por favor, você pode me dar o meu dinheiro? Ó, atenção, chama o segurança, que esse rapazinho está com problema. Leva o menino ali para conversar com a patrulhinha, porque... O que é isso? Tu está querendo me assaltar? Às vezes a gente está querendo pedir de Deus fazer as coisas, fala, preenche o cheque, meu filho. Elinho, preenche o cheque. Preenche o cheque, quando você botar na boca do caixa, o cara vai olhar, vai conferir a assinatura. O Senhor, o Rei da Glória. Rapaz, realmente, esse banco... rapaz, você tem crédito, Aqui está a tua resposta, aleluia! Fala para o teu irmão, preenche o cheque. Pastor, então eu vou pegar esse talão e vou preencher ele todinho agora. Eu vou gastar esse talão à vontade. Gasta. Não está escrito na palavra quantas vezes você tem que dizer para o seu problema que você já venceu? Diz o dia inteiro, rapaz. Mete bronca, fala para o teu irmão, mete bronca. Sai preenchendo os talões e manda ver. Mas se eu não preencho, é a minha parte. Eu sou embaixador, eu sou representante, eu sou execução. Ele me deu autoridade e o direito está sobre a minha responsabilidade. Assinar o cheque. E o inferno fica desesperado. Não é que o cara pode, rapaz. Eu sei que ele pode. Está preenchendo o cheque da vitória da família dele, olha lá. Está preenchendo o cheque da saúde dele, olha lá. Meu Deus. O cara fica desesperado. Tem que pegar, aleluia. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Ele já fez tudo. Ressuscitado com Cristo, assentado em lugares celestiais. Não estou te falando, a cabeça não recebe. A religião não recebe. O coração que acredita recebe. Deus só trabalha com quem acredita.
Vou responder, vou falar de novo. Deus só trabalha com quem acredita. E é uma questão de coração, é uma escolha que eu e você fazemos. No meio da incredulidade, abra lá em Hebreus 3, verso 12. Essa é uma declaração do autor ao livro aos Hebreus, dizendo sobre um povo que estava prestes a receber de Deus a maior promessa, de morar numa terra que emana leite e mel, que só tinha coisa do bom e do melhor. Mas não chegaram lá por causa dessa palavrinha. Aí está escrito: jamais aconteça em vós perverso coração de incredulidade. É interessante que veio uma palavra antes, né? Perverso. Coração de quê? Esse perverso coração de incredulidade, se entrar em você ou se permitir ser instalado, vai fazer o quê? Vai te afastar, Elinho, da manifestação do poder de Deus. É interessante. João capítulo 4, vamos dar uma lidinha falando sobre isso. Deus trabalha, não realiza nada sem antes abrir a sua boca. Aqui é um exemplo muito interessante, só para você ver como é que isso funciona. João capítulo 4, no verso 46, diz assim: dirigiu-se, deixa eu pegar direito, João 4, 46, é isso mesmo. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, Jesus, onde a água fizera vinho. E aí havia um oficial do rei, cujo filho estava doente. Tendo ouvido, a fé vem pelo? A fé vem pelo? A fé vem pelo ouvir, tornar a ouvir de novo, ouvir mais uma vez, e eu vou colocando para dentro. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, grifa aí, lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou o oficial: desce antes que o meu filho morra. E Jesus disse: vai. Grifa aí, vai. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. Vai, teu filho vive. Ele declarou. Ele não bateu nas costas do rapaz e tal. Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e o quê? Partiu. A pessoa, se ele ficasse assim: Jesus, tu está de brincadeira comigo, vamos lá. Aí Jesus ia falar para ele: cara, tu perdeu. Você perdeu a oportunidade. Porque eu acabei de dizer: vai, teu filho vive. Jesus, não faz isso comigo não, vamos lá em casa. Vai, teu filho vive. Você acha que Jesus abria a boca do nada só para brincar com as pessoas? Deus não faz isso. Ele não abre a sua boca do nada. Está lá em Isaías 55, que a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Fará aquilo que eu determinei. Jesus disse: vai, teu filho vive. Mandou ver. Meu Deus, gente, isso aqui nos ensina, nós temos que aprender. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então ele indagou: a que horas o seu filho se sentira melhor? Informou: a hora 7ª a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela hora, olha só, grifa, precisamente a hora em que Jesus lhe: teu filho vive. E olha o que aconteceu: e creu ele e toda a sua casa. Aleluia. João 6,63 está escrito, Jesus diz na metade desse verso: as palavras que vos tenho dito são espírito e são? Eu estou provando para você que o poder de Deus é liberado quando Ele abre a boca. Quando nós abrimos a boca, nós somos então filhos de Deus, nós vemos o mesmo processo. Deus trabalha com a sua boca abrindo. Então Jesus disse que as palavras que Ele tem dito são espírito e são? Mas só são espírito e vida se forem?
Então, diante das situações que nós enfrentamos, se nós ficarmos calados, é a pior posição que nós podemos assumir. Pastor, mas eu sinto, parece que alguma coisa fecha a minha boca, chama aquela coberta, e eu fico lá chorando e tal. É pior, essa é a sugestão do inferno. É a sugestão do sentimento, que a gente não abra a boca. Mas, gente, eu tenho falado isso para vocês, a nossa boca ela só se abre porque o nosso coração tem depositado verdade. Eu tenho falado para você, se você não gasta tempo com a verdade, não há força para sair da tua boca. Então o pastor está falando que a gente está sendo treinado. É claro, estamos sendo treinados, temos que treinar na verdade. A boca fala do que está cheio. Se o coração estiver vazio, fica calado. Eu olho o problema e ele é muito grande, porque o que está dentro de mim é muito pequeno. Mas quando eu me encho da verdade, e vou me enchendo de maneira contínua, eu vou me alimentando dessa verdade, ela vai enchendo o meu espírito. Meu querido, você vira um vulcão. Você entende quando abre aquela boquinha? Não é uma boquinha, aquilo berra, joga para tudo quanto é lado. E o barulho que faz? Então, diante das situações que eu enfrento, eu grito, eu falo, eu mando ver. É assim que nós temos que nos posicionar? Diga glória. Então Jesus disse, as palavras, uma vez estudando sobre isso, o Espírito Santo mandou ler assim, eu lia, lê de novo. Sim. Lê de novo. Sim. Daqui a pouco eu estava assim, você não está sacando que eu sou maluco, alguma coisa assim, que eu não consigo ler? Ele presta atenção, acho que na 10ª vez, abriu isso. As palavras só são espírito e vida se forem ditas, proclamadas. Diga aleluia. Então escreve, se as palavras de Deus não forem cridas e ditas, não se tornarão espírito e vida. Ora, nós lutamos contra trevas. E todas as vezes que nós proclamamos a verdade que cremos, nós iluminamos e as trevas perdem. Estamos aqui debaixo da luz, porque se a luz não estivesse acesa, estava na escuridão. Mas, como nós lemos lá em João, no Evangelho de João, primeiro capítulo, a luz sempre prevalece sobre as trevas. Está dando para entender, gente? Vamos mais a uma passagem maravilhosa, porque isso aqui é a prova. Eu estou lendo várias passagens para te provar que esse é o sistema da crença. A passagem nossa do texto base é o espírito da fé. Aquilo que eu creio, eu declaro. Então preste bem atenção, que legal. Olha que passagem maravilhosa. Atos capítulo 10, vamos nessa. Quinta-feira que vem tem mais. Vamos embora, gente. Larga a novela. Não preciso falar para você, você veio, né? Atos 10, verso 19. Só para você entender, Pedro, ele recebe uma mensagem do Espírito Santo para que ele acompanhasse 2 homens que chegariam na sua casa, aliás, estavam chegando, para que ele fosse a um determinado lugar, que era a casa de uma outra pessoa. Isso aqui é tão maravilhoso, ao meditar sobre isso, eu fico vendo, meu Deus do céu. Preste bem atenção, verso 19. Enquanto então Pedro meditava a respeito de uma visão que ele disse-lhe o Espírito. O Espírito Santo falou com ele, olha, estão aí 2 homens que te procuram, levante-te, pois, desce com eles, vai com eles, nada duvidando, cara. Porque eu os enviei. É isso que está escrito aí? Muito legal. Vamos lá, verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui vieste. O que houve? Estamos levando para onde? O que vocês querem? Então disse o centurião, a turma disse, perdão, eu estou tão empolgado que eu estou passando direto. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para, agora vai grifando,
para chamar-te à sua casa. Pedro, olha só, eu estou vindo aqui para levar você até a casa dele e, grifa, e ouvir as tuas palavras. Para pensar nisso. Deus tinha contemplado o coração daquela casa, de Cornélio, daquele homem e de toda aquela casa. Eu tenho que fazer algo ali. Eu não posso fazer nada. Espera aí. Vou mandar um servo meu. Você sabia que nós somos instrumentos de Deus sobre a face da terra? Você e eu somos instrumentos da face de Deus sobre a face da terra. Se alguma coisa que Deus vai fazer na vida de alguém, Ele vai usar a mim e a você. Fala para o teu irmão, você. Diga, eu também. Somos ou não somos instrumentos? Ou seja, a igreja, escreve aí, é a boca do Senhor sobre a face da terra. A igreja somos nós. Não, quem tem que fazer essa obra é o pastor. Então o cara está endemoniado, chama o pastor. O cara está doente, chama o pastor. O cara chama o pastor. E você não faz nada? Não faço nada. Realmente és um derrotado, só tenho que te dizer isso. Porque essa é a mentalidade que durante séculos o inferno formou sobre a igreja, que quem tem que fazer é o pastor. Quando na verdade somos todos nós. O pastor é uma função de edificação do corpo, de aperfeiçoamento de mim e de você, para que nós sejamos bons combatentes. É só isso. É o sargentão, sentido, desce no lugar, vamos lá, fortaleza, subindo essa parede, lá, pá. E vamos para o combate depois. É mais ou menos isso. Vamos seguindo, que essa passagem está demais, hein? Aí, verso 29. Bom, Pedro então disse, então por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, já estava na casa de Cornélio, por que razão me mandaste chamar? Verso número 33. Portanto, disse Cornélio para ele, sem demora, eu mandei te chamar, Pedro, e você fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui. Cornélio falando para Pedro, Pedro já estava na casa de Cornélio. Estamos todos aqui, olha o que Cornélio diz. Aonde, gente? Na presença de Deus, grifa, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de quem? Pedro então era a boca do Senhor. Assim como eu e você somos a boca do Senhor. Se eu não disser para a muralha, você já caiu, eu não estou deixando a liberdade da boca do Senhor agir. Deus quer usar a tua boca. Daí para a gente pensar como é importante, na próxima quinta eu quero falar sobre isso, a gente vai continuar conversando, como é importante nós sermos seletivos com as nossas palavras, porque Deus quer usar a nossa boca de maneira própria, de maneira a libertar, a trazer bênção, a modificar, a transformar. Ele não pode usar a nossa boca, uma vez que eu assumo a minha boca e começo a fazer uma opção de declaração carnal, uma opção de declaração de coisas estranhas. Não funciona. Diga aleluia. E Pedro não sabia nada disso, chegou lá, bem gente, então se é para dizer alguma coisa, Espírito Santo me ajuda que eu não sei nem o que dizer. E é sempre assim. E Pedro começa uma mensagem, gente, que eu vou te falar, não tinha pé nem cabeça. Vai pregar mal assim, raio que o parto. Não chega nem aos pés do pastor Fragale. E eu vou te falar, cara, e o cara ainda começa o seguinte, não tinha pé nem cabeça, ainda começa bem, olha, vocês sabem, né? Muito bem, eu estou aqui nessa casa, mas você sabe, um judeu não pode entrar na casa de um gentio. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ainda começou a mensagem metido pra caramba. Mas Deus deu desconto a Pedro, ele deu um desconto, Deus deu desconto, sabe por quê? Porque Pedro não sabia o que estava para acontecer e ele também ia receber uma revelação. Qual é a revelação? Nem que o evangelho e a verdade são para todos os povos, línguas e nações. Pedro não sabia. Pedro achava que Jesus veio para os judeus, era só para eles, e chegou lá metido. Como Pedro não engatava e não falava nada com nada, Deus lá em cima, Jesus, esse cara está abrindo a boca, não está engatando, mas ele está falando alguma coisa aí e tal, bum, o Espírito Santo caiu sobre aquela família.
Aí Pedro ficou assustado, o que é isso? Mas alguém teve que dar o start, tinha que ir lá alguém falar. Tinha que alguém abrir a boca, Diga aleluia. Queridos, deixa a bomba do Senhor sair sobre o teu problema e quebrar as barreiras e a dificuldade. Abre a tua boca! Abre a boca, deixa a bomba de Deus chegar. Pastor, não sei, eu estou para lá. Que passagem é essa? Atos capítulo 11, mais umazinha, pode? Glória. Atos 11, então, no capítulo 4, Pedro, então, conta isso para a turma. Aconteceu tudo isso, ele voltou. Gente, não sabe o que aconteceu. Olha, eu tive uma visão, aí começa a contar tudinho. E aí apareceram 2 caras, me levaram à casa de Cornélio, e eu não sabia se eu entrava ou não saía, mas eu fui, da parte de Deus, eu fui lá, comecei a falar. Aí, no verso 4, então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem de tudo, né, que aconteceu. No verso número 13, então o Espírito Santo me disse que me fosse com ele, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Veja, verso 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope, manda chamar Simão, por todo o seu sobrenome, Pedro. Verso 14. O qual dirá, grifa, palavras, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Aleluia! Será salvo, essa palavra é sozo, é todo o poder de Deus na vida da pessoa, curado, transformado, situações mudadas. Se não houver abertura de palavras, de crença proferidas, não tem como o poder de Deus ser liberado. Diga aleluia. Pastor, quer dizer que no dia do combate eu tenho que estar bem ativo? Claro, você já viu alguém no combate todo calmo. Calma, cara, vem devagar, calma. Não, peraí, não quero agora não, calma, peraí. Não, o cara vai te matar na hora, rapaz. Ele vem para cima de você, aqueles combates daquela época, o cara que vem com espada, gritando, tu tem que vir do outro lado, também. Ou você vai falar, eu vou correr. É isso que muito crente está fazendo, correndo do problema, correndo do diabo. A hora que você diz, eu sei quem eu sou, ele, é o diabo que vai correr de você. Vai mudar o negócio. Eu sei quem eu sou. Já dei a dica, hein? Pode subir, hein? Bora, gente. Tá dando para pegar? Eu vou chamar o pastor Paulo. Porque o pastor Paulo é ungido. Ele faz uma oração tão bacana e depois ele manda um xambalá, 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 xumbralá, pra lá, pachai. Você não tem um xambalá não, né? Você não é batizado no Espírito não, né? Você não tem boca não tem língua, né, pastor? Mas eu não sou pastor. Olha aí. Vejo que és criança, inocente, não sabe nada. Por isso tem cadê o saco da chupeta? Muito obrigado, alguém me lembrou. Vamos comprar, domingo teremos um saco da chupeta aí, pastor. Alguém está compreendendo o que eu estou falando, gente? Estou provando na palavra coisas que nós lemos e a gente não pega. Porque a gente acha que é uma história, está sendo contada. Não. Tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino, é um princípio pelo qual eu e você vamos viver para vencer. Eu sempre digo isso tem que estar no teu espírito. A nossa vitória depende mais de nós do que qualquer outra pessoa. Por mais que possa ter alguém ungido orando por você, a tua vitória depende de você, em acreditar, em manter essa crença. Diga aleluia, gente. Entenda, você é um participador efetivo na cooperação para o milagre. O meu milagre não cai do nada. Caiu na minha mão sem eu participar. Não existe isso. Temos que participar. Pedro foi lá, abriu a boca para que o milagre acontecesse naquela casa. O anjo não vai mandar, uma vez que nós somos novas criaturas, um anjo de Deus não vai aparecer alguém para mandar ir lá na tua casa. Pode ser até que aconteça, te dar umas palavras de edificação e tal, mas quem tem que se levantar somos nós. Quantos aqui são pais? Levante-se com autoridade sobre a tua casa e não deixe o inferno fazer da tua casa gato sapato.
Diga aleluia. Somos nós. Vamos ficar de pé, glória.